Qual é a diferença entre o CPAP e o aparelho intraoral? O CPAP e o aparelho intraoral são duas modalidades de tratamento para a mesma doença, que é a apneia do sono. Existem alterações ali na indicação, então se o paciente tiver uma apneia do sono grave, ele tem uma indicação melhor para o CPAP. Os dois tipos de tratamento, eles visam o quê? Evitar que seja interrompida a passagem de ar durante o sono, mas se utilizam de mecanismos diferentes. O CPAP, ele faz uma pressão de ar dentro do nariz, da boca do paciente, para que aquele ar entre e não seja interrompida a passagem durante o sono, que é a apneia do sono. Já o aparelho intraoral, ele joga a posição desse osso da mandíbula mais para frente e assim ele abre espaço aqui na via aérea, permitindo que não exista aquela interrupção por conta de um estreitamento na anatomia daquele paciente. Muitos pacientes, eles fazem o uso do CPAP rotineiramente e mesmo assim eles optam por ter um aparelho intraoral para utilizar aquele aparelho numa viagem, por exemplo, quando ele não gostaria de levar aquele aparelho que é mais volumoso, é mais difícil de transportar. Uma situação não exclui a outra. Existe também uma situação que a gente precisa falar, que é a aceitação, né, a adaptação do paciente em relação a essas duas modalidades de tratamento. O CPAP, ele é um tratamento muito eficiente e eficaz, mas grande parte dos pacientes, 50% dos pacientes, não se adaptam ao uso do CPAP. Já o aparelho intraoral tem um nível de aceitação muito maior, levando em conta que 90% dos pacientes conseguem utilizar o aparelho, se adaptar a ele e dar continuidade ao uso depois do início do tratamento. Então são duas modalidades de tratamento para a apneia do sono que devem ser apresentadas para o paciente. Dependendo da situação, o paciente nem tem como escolher, ele vai, precisar usar o CPAP, mas é importante que o paciente que tenha qualquer indício, qualquer sinal, como a gente vem falando sobre o cansaço diurno, aquele sono não reparador, ele busque um diagnóstico e a partir do diagnóstico vai ser possível fazer a indicação de um tratamento do outro ou de ambos. Se você conhece alguém que sofre com ronco, que fica com sono o dia inteiro e por mais que durma muitas horas não se sente descansado, ele precisa buscar o check-up do sono, ele precisa buscar saber por que aquele sono não está reparador. Se ainda existe alguma constatação de que aquele paciente ronca à noite, então ele precisa com toda certeza buscar um profissional para que ele faça uma avaliação e que ele tenha um diagnóstico daquela situação que pode gerar muitas consequências na saúde geral dele e podem inclusive ser irreversíveis. Se você tem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu vou ter a maior atenção de responder.